Agora, 4 horas e 25 minutos, a Assembleia Geral da ONU se reúne hoje em Nova York para analisar, aliás, já está reunida, inclusive, a situação da Ucrânia. O encontro acontece depois de duras declarações do presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre a guerra que está próxima de completar um ano. O correspondente internacional, Luca Bassani, conversa conosco agora. O Luca, obviamente que a gente viu também as posições americanas também ficaram mais duras. Trouxe a China, mudou o eixo da guerra, trazendo aí a China diretamente, a China que é uma aliada dos russos, não exatamente na guerra, mas em boa parte dos problemas econômicos que os russos tiveram por causa dessa guerra. Os Estados Unidos também, recrudesceram no seu discurso, além agora do que está sendo discutido nas Nações Unidas. Bem-vindo, Luca. Boa tarde, Piotr, a todos que nos acompanham. Realmente, a gente vê que a tentativa agora, após o aniversário, se assim podemos dizer, de um ano do conflito, de trazer novos players, novos jogadores que podem fazer com que essa guerra tenha um desfecho pacífico, até mesmo um desfecho mais rápido do que aqueles analistas de guerra esperam. A gente vê que, obviamente, nesse cenário, a China é o maior jogador neste bloco, apesar de ter uma aliança histórica e uma relação muito boa com a Rússia, ela tem se afastado de declarações diretas sobre a legitimidade ou não deste ataque, até porque ela tem medo que algumas das sanções econômicas aplicadas sobre a Rússia sejam aplicadas sobre o seu próprio país, o que seria devastador para a economia, lembrando que a China ainda se recupera daquela política econômica que foi desastrosa inicialmente do Covid-0, que fez o PIB do país ter um dos piores crescimentos dos últimos 40 anos. Ao mesmo tempo, nós sabemos que ela também tem o seu próprio interesse territorial na questão de Taiwan, e isso é só uma questão de tempo sobre a conquista da ilha de Formosa, como já foi dito pelo presidente Xi Jinping em vários pontos, e a ajuda da Rússia, ou pelo menos o apoio internacional da Rússia, pode ser fundamental para que esse processo aconteça de forma mais rápida. A gente vê que os europeus, como a gente sempre comenta aqui, Piotr, estão com uma certa fadiga das questões econômicas acarretadas por essa guerra, tanto os refugiados quanto o aumento da inflação considerável, algo que não se via na zona do euro desde 2000 praticamente, ou seja, mais de 20 anos, além, é claro, da questão relacionada à instabilidade geopolítica que se apresenta mais uma vez sobre esse continente. Os Estados Unidos, eles têm um certo fôlego por não estarem na Europa, primeiramente, e segundo, por terem uma economia mais consolidada do que alguns países, principalmente de médio porte aqui no continente europeu. Portanto, essa reunião da Assembleia Geral da ONU, que acontece hoje, provavelmente terá uma votação majoritária sobre a condenação dessa invasão ilegal da Rússia no território ucraniano, mas nós sabemos que isso, para efeito prático, não vai ter nenhuma modificação, porque a Rússia faz parte do Conselho de Segurança e pode vetar qualquer resolução de intervenção dos capacetes azuis ou qualquer ajuda humanitária mandada pelas Nações Unidas. A gente vê que isso faz com que o status quo seja mantido, ao mesmo tempo que há essa fadiga nos mercados, principalmente no povo europeu. Isso eu posso falar por observar ao longo desse um ano, por conta das questões econômicas. Luca, obrigado pela participação aqui no Prós e Contras.